O ano de 1789 marca o início daquela que foi a revolução de caráter burguês mais importante da história da humanidade, porque é a partir dela que a França vai deixar o antigo regime e assumir uma nova forma de governo. Eu me chamo Sheila Rodrigues, sou professora de evolução e hoje eu vou te contar a história da Revolução Francesa. Agora, prepara a guilhotina. Oi, turma! Hoje nós vamos estudar a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é considerada a revolução mais importante da Europa do século XVIII. Ela ocorreu no ano de 1789. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma analisada nas causas específicas dessa revolução e depois nós vamos analisar as causas gerais. Entendam, essa revolução é uma revolução muito longa, ela é muito densa e que eu não vou conseguir esgotar todas as análises numa aula aqui. Então, nós vamos para os pontos principais, ok? Vamos começar então com as causas específicas. E a primeira causa específica é o déficit orçamentário que a França vivia naquela época. Como é que estava a França às vésperas da Revolução? A França estava vivendo uma situação catastrófica, inclusive no clima. Verões muito quentes, invernos muito rigorosos, o que fez da safra, o que fez das colheitas, uma quantidade muito aquém do que aquela população precisava. Some-se isso ao fato da França ter ajudado e muito os colonos norte-americanos na consolidação da independência, do que a gente chama de Revolução Americana. Isso acabou gerando um custo a mais para os cofres franceses e que a França não tinha todo esse dinheiro. Um pouco antes disso, a França se envolveu numa guerra contra a Inglaterra, chamada Guerra dos 7 Anos, gerando mais custos ainda para os cofres franceses. Então, você tem uma situação financeira bem delicada. Como causa específica também, vamos dar uma olhadinha no absolutismo francês. Na época, o rei da França era Luís XVI, né? O rei da dinastia dos Bourbons, e vai ser ele que vai viver todo esse drama da Revolução. Era um absolutismo muito rígido, a França tinha um absolutismo muito rígido. Casado com uma mulher extremamente extravagante, uma corte francesa extremamente perdulária, acabava sobrecarregando a maior parte da população no que diz respeito a impostos. Uma outra coisinha, não esqueçam. Essa rigidez toda deixava principalmente o terceiro estado extremamente insatisfeito. Mas, Sheila, eu não sei o que é o terceiro estado. Vocês vão já entender quando a gente for fazer uma questão. Por ora, só entenda uma coisa. É diante dessa monarquia inepta e inapta também que a revolução vai eclodir. Como causa geral, aí você vai ter que tirar o olhar da França e olhar a Europa como um todo. O que está acontecendo na Europa nesse momento? O iluminismo, ou, se preferirem, no vestibular também pode aparecer com o nome de ilustração. O que é a ilustração, ou o iluminismo? Foi um movimento de ideias iniciado no final do século XVII na Inglaterra, mas que foi na França do século XVIII que ele ganhou muito mais expressão. É tanto que é o século XVIII que é considerado ou chamado de o século das luzes. E o que esse movimento pretendia? Chamar a razão, a lógica, condenar e abolir o antigo regime. Ah, Sheila, eu não lembro o que é o antigo regime. Então vamos relembrar? O antigo regime é formado por 4 elementos. O absolutismo, que inclusive é o carro-chefe do antigo regime. O absolutismo trata de uma concentração de poder nas mãos do rei. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, concentrado na mão de um único homem. Há um filósofo do iluminismo chamado Montesquieu, o Barão de Montesquieu. O que ele dizia? Que quando o poder estava concentrado na mão de uma única pessoa, ou seja, quando o poder é absoluto, isso corrompe essa pessoa absolutamente. E era exatamente essa a realidade da França, na pessoa do monarca Luís XVI. Então, o absolutismo é o primeiro elemento do antigo regime. O mercantilismo, que era aquele controle estatal sobre as regras da economia, né? Há uma forte intervenção do Estado na economia,
durante o tempo da Idade Moderna que vigorou essa doutrina econômica, a sociedade estamental é o terceiro elemento, não menos importante, sem demérito dos outros, mas essa sociedade estamental vai fazer uma diferença sem tamanho no processo da Revolução. Por quê? Diz-se estamental uma sociedade onde a mobilidade social ela é muito ínfima, ela é muito pouca. Então, numa sociedade estamental, você ocupa um lugar nela muito mais pelo que você é do que pelo que você tem. Vocês vão ver já numa questão como que a nobreza usufruía da maior soma dos privilégios. E, por fim, o colonialismo, que é aquela relação entre colônia e metrópole. Lembra? Colônia fornece matéria-prima, gêneros tropicais. Metrópole fornece manufaturas para a sua colônia. Então, nós temos aqui algumas das causas, não todas, tá, gente? Não dá para esgotar tudo, mas algumas das causas específicas e gerais da Revolução Francesa. Não esquece, o lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, égalité e fraternité. Vamos ver se esses três valores realmente foram levados em consideração na Revolução Francesa. Então, com essa mínima explicação, que já dá algum suporte para tentar entender um pouco essa grande revolução, vamos para a primeira questão, que diz o seguinte: se a economia do mundo do século XIX foi formada principalmente sob a influência da Revolução Industrial Britânica, sua política e ideologia foram formadas fundamentalmente pela Revolução Francesa. A França que fez suas revoluções e a elas deu suas ideias, a ponto de bandeiras tricolores de um tipo ou de outro terem se tornado o emblema de praticamente todas as nações emergentes, e a política europeia, ou mesmo a política mundial, entre 1789, gente, que é a data do início da Revolução Francesa, e 1917, que curiosamente, vamos falar disso, é a data do início da Revolução Russa, foi em grande parte a luta a favor e contra os princípios de 1789 ou os ainda mais incendiários de 1793. Vamos para as alternativas que eu vou analisar com vocês uma a uma. Você vai olhar e observar e vai me dizer o que é verdadeiro ou falso desses parênteses. Então, o primeiro diz: a causa política mais decisiva para a Revolução Francesa veio, provavelmente, das guerras desastrosas a que se lançou a França no século XVIII. Então, vamos lembrar do que eu falei há pouco. Primeira situação que você tem que lembrar: a Guerra dos 7 Anos. Entre 1756 e 1763, a França se envolveu numa guerra disputando territórios com a Inglaterra e a França perdeu. Para vocês terem uma ideia, a França perdeu foi todo o Canadá para a Inglaterra. E isso foi uma bomba no orçamento da França. Então, é verdade, pode marcar como verdadeiro, esse primeiro parênteses, ok? Segundo, a tomada da Bastilha é em si um acontecimento dos mais insignificantes. Calma, não se desesperem. Insignificantes. Os vencedores da Bastilha não passavam de 1000. E a maior parte da cidade permaneceu calma no dia 14 de julho. Mas seu alcance simbólico e político é vasto. Volta para cá, olha aqui para mim. Mas, Shirley, como que você diz que a tomada da Bastilha é um ato insignificante? Vamos dar uma olhadinha na Bastilha? Deixa eu mostrar para vocês o que é a Bastilha. A Bastilha, ela, na época da Revolução Francesa, ela era uma prisão. Na verdade, já estava até desativada, tá? Essa construção, com mais de 8 torres de pedra, ela foi feita em 1370. Então, por um tempo, serviu como fortaleza e depois serviu como prisão. A Bastilha representava o símbolo do absolutismo Bourbon, porque para lá, os reis enviavam pessoas que eram muito mais prisioneiros de consciência, como a gente chama, criminosos de consciência, porque destoava do pensamento que o governo estabelecia como correto, que era o absolutismo, quase sempre pessoas que se opunham ao absolutismo, muito mais do que um lugar que guardava bandidos, homicidas, entende? Então, por lá passaram muitos que contrariaram o absolutismo, que eram encarcerados. Veja só, a Bastilha guardava a pólvora da França.
Antes de invadir a Bastilha, eles passaram em outro endereço, no Arsenal dos Inválidos, porque era lá que as armas estavam. Então, eles pegavam as armas. Só que a pólvora estava na Bastilha. E aí, eles rumaram para essa prisão. Chegando lá, invadiram, pegaram a munição, mataram o responsável da Bastilha. Sim, cortaram a cabeça dele, enfiaram numa estaca e saíram percorrendo as ruas da cidade. Você não entendeu? Pois eu vou dizer o nível de radicalidade disso aí. Eles cortaram a cabeça do cara que cuidava da Bastilha, colocaram numa estaca e desfilaram pela cidade. Ah, Sheila, ainda assim você está dizendo que é um fato insignificante? O que eu estou dizendo é que quem invadiu isso aí não tinham nem 1.000 pessoas. Realmente, para ser mais exata, 943, dos quais 661 eram artesãos. Você consegue entender que o ato em si, apesar de marcar o início da Revolução Francesa, naquele dia 14 de julho de 1789, numericamente ele é insignificante? Agora veja, a importância está, voltemos lá na questão, a importância está aqui, ó. Mas o seu alcance simbólico e político é vasto. Por quê? Porque a Bastilha representava o símbolo do absolutismo francês. Então, derrubar a Bastilha significava derrubar o absolutismo. Isso tem muito mais valor simbólico do que real. Ok, gente? Vamos para a próxima, que diz, a primeira fase da Revolução Francesa, e ele diz, revolução análoga à Revolução Russa, parou. Ela já começa errada. Queridos, não existe paralelo histórico entre Revolução Francesa e Revolução Russa. Se você encontra algumas coisas em que elas se assemelham, como, por exemplo, sim, a Rússia passava fome às vésperas da Revolução. A França também. A Rússia era governada por um absolutista, o czar, no caso Nicolau II. A França também, o Luís XVI. A Rússia vivia um momento também de crise orçamentária. Enfim, ambas possuíam elementos que se aproximam, mas se você for atrás daquele que é o ponto nevrálgico, daquilo que é a natureza delas, elas se distanciam. 180 graus opostas. Porque, enquanto a francesa é uma revolução de caráter burguês, que vai colocar a burguesia no topo, que vai assumir o poder político da França, lá na Rússia, essa burguesia vai cair. Dá para você entender que a Revolução Russa foi a primeira revolução de caráter marxista da história? Que vai abolir a propriedade privada? Então, não existe paralelo histórico entre Revolução Francesa e Revolução Russa. Logo, elas não são análogas, tá? Turma, até que essa última parte, ela está toda correta, quando diz que Maximilien Robespierre liderava o Partido Jacobino. Alguém dirá, mas quem são jacobinos na fila do pão? Vamos olhar uma imagem aqui para vocês lembrarem? Gente, jacobinos era parte da burguesia, pequena e média burguesia, que se assentava à esquerda, lá da sala, lá do prédio da reunião, onde eles costumavam se reunir para discutir as questões políticas. À direita, sentavam os girondinos. Quem são os girondinos? Os girondinos eram elementos da alta burguesia que defendiam reformas, não somente reformas. Eles ainda defendiam a existência da monarquia, ainda que constitucional. E Robespierre foi, além do líder do período do terror, ele foi líder dos jacobinos, ok? Então, turma, diante de tudo que foi explicado, a resposta correta para essa questão é a letra B de bola. Agora nós vamos para a nossa segunda questão, que diz o seguinte, a Revolução Francesa configura-se como um marco na história, pois ajudou a dar forma ao mundo ocidental contemporâneo, conferindo um modelo às instituições e os objetivos que perseguimos como sociedade e que compreendemos ser universal. Gente, presta atenção nessa questão, porque ele está pedindo uma alternativa errada, ok? É certo. Vamos lá? Letra A. Um dos motivos de descontentamento era a ausência, portanto, não havia privilégios entre as camadas sociais francesas, onde mesmo os nobres e os membros do clero tinham, por exemplo, a obrigação de pagar impostos e taxas ao governo monárquico. Vamos ver se isso é verdade? Dá uma olhada nessa imagem aqui. Essa é a sociedade francesa às vésperas da Revolução, uma sociedade estamental. Como eu expliquei há pouco, é uma sociedade onde você ocupa um lugar nela não pelo que você tem exatamente, mas pelo que você é. Você vê o rei lá em cima, ok? Absolutista. O primeiro estado era formado pelo clero.
E o clero, ele não é um grupo homogêneo. Você tem o alto clero e você tem o baixo clero. O clero formava apenas 1% da população francesa e sobre ele não recaía nenhuma carga tributária. O segundo estado é a nobreza, que também não é homogênea, ela é heterogênea. Você tem tanto aquela nobreza de sangue, que é uma nobreza real, quanto uma nobreza que nós chamamos de nobreza de toga, que na verdade eram burgueses que compravam título de nobreza, título de barão, de conde, de duque, ok? A França ganhou muito dinheiro durante a Idade Moderna vendendo títulos de nobreza. E a nobreza também não pagava impostos. Não havia nenhum imposto cobrado sobre os 2 primeiros estados. Toda a carga tributária recaía sobre as costas do terceiro estado, que era composto de gente rica, como por exemplo a burguesia, e gente pobre, como camponeses, como sanculotes, que eram trabalhadores urbanos, entende? E essa turma era 97% da população francesa. Então você tem 1% do primeiro estado, 2% do terceiro, que dá 3% ao todo, e 97% que compõem o terceiro estado. Então voltemos lá para a questão. Então, quando ele diz na letra A que o descontentamento era por causa da falta, da ausência de privilégios, mas esses caras tinham muito privilégio. Então, a que deve ser marcada é essa, porque é essa que é errada. Agora veja só. A letra B fala sobre a insatisfação com o antigo regime e a centralização do poder nas mãos do rei, que controlava a política e a economia do Estado. Você está falando aqui de absolutismo e de mercantilismo. Isso é verdade, isso realmente acontecia. A letra C fala sobre a sociedade francesa estar dividida em 3 grupos. Acabei de explicar. Primeiro estado, o clero. Segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, formado pelo povo, que incluía a burguesia, além dos trabalhadores urbanos e rurais. Letra D fala sobre a insatisfação com o governo do rei, do Luís XVI. Os membros do terceiro estado, que era quem mais sentia e mais sofria essa carga tributária opressora, estavam extremamente insatisfeitos com esse governo. E, por fim, a letra E, de uma pessoa que vocês vão ouvir falar daqui a pouquinho, numa outra questão, Napoleão Bonaparte defendia a propriedade privada. Vocês vão ver já quem é esse homem. De fato, ele foi um dos maiores defensores da propriedade privada. Ok, gente? E agora vamos para a nossa terceira questão. Eu queria que vocês dessem uma olhada nessa imagem. Essa pessoa que vocês estão vendo nessa imagem é Napoleão Bonaparte. A Revolução Francesa começa com a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789 e termina no 18 do Brumário de 1799. 18 do Brumário, para o nosso calendário, é 9 de novembro. E o 18 do Brumário corresponde a um momento de ascensão de Napoleão Bonaparte. Ele foi apoiado pela burguesia, ele defende os valores da Revolução, ele defende a propriedade privada. Na verdade, quem coloca Napoleão no cargo que ele assumiu foi essa burguesia. Ele começa como cônsul e depois ele se torna imperador da França. Não esqueçam de uma coisa, Napoleão Bonaparte vai consolidar os ideais revolucionários da Revolução Francesa e vai propagar esses ideais, através de um conjunto de guerras que vão fazer dele um grande imperador e que ele vai conquistar uma boa parte da Europa. Então, vamos à questão? Esse gesto que você viu, que foi a coroação dele como imperador, mostrado nesse quadro, simboliza uma diferença entre o Império Napoleônico e a monarquia absolutista pelo quê? Eu queria que vocês vissem uma imagem. Dá uma olhadinha aqui. Esse é Napoleão, caricaturizado, obviamente, e algumas das principais decisões e realizações dele. Então, ele cria o Código Civil Napoleônico, ele cria o Banco da França, ele faz uma reforma no sistema tributário, ele que constrói grandes obras públicas, ele incentiva a educação, ele cria o Banco da França, ele estimula a industrialização no Brasil. É ele, por exemplo, que redimensiona as cidades, as estradas da França para melhor escoar essa produção industrial que ele incentivou. E é ele que decreta o bloqueio continental. Sobre o bloqueio continental, nós vamos fazer a próxima questão, vou trabalhar direitinho esse bloqueio. Por hora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Napoleão Bonaparte, ele vai celebrar uma concordata com a igreja, ele vai fazer um acordo com a Igreja Católica. Mas percebe que na coroação dele, que inclusive ele atrasa horas até o início,
ele, no momento da coroação, ele pega a coroa da mão do Papa e se coroa. Na verdade, primeiro coroa Josefina, a esposa, e depois se coroa. Numa atitude muito clara de que o Estado está acima da Igreja, entende? A Igreja Católica, ela era uma das colunas, ela é uma das pilastras que sustentava o absolutismo. E agora ele está dizendo, olha, I love you, mas não fresque não, o Estado está acima da Igreja. Então, voltemos para a questão. Esse gesto representado no quadro simboliza o quê? Letra, vamos lá? A. Reduz a autoridade do clero, ok, gente? A gente vai continuar falando de Napoleão Bonaparte na próxima questão. Bom, nós vamos para a nossa última questão, que é a quarta, que diz o seguinte. Sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808, é correto afirmar que... Gente, olha só, de alguma maneira, ainda que reflexa, Napoleão Bonaparte teve a ver com a transferência da corte portuguesa para o nosso país, o Brasil. Isso ocorreu por força do bloqueio continental que nós vimos na última questão, né, no último slide lá, e agora vocês estão vendo melhor qual era a pretensão de Napoleão. O que ele queria mesmo era asfixiar a economia inglesa, porque ele já tinha conquistado uma boa parte da Europa. Mas, sem dúvida, aquela que era o calcanhar de Aquiles dele era a Inglaterra. Então, o que ele queria fazer? Enfraquecer a Inglaterra para invadir. Como é que eu vou fazer isso? Ele proibiu os países que estavam sob a sua tutela de comercializarem com a Inglaterra. Não podia mais comprar uma agulha ou vender uma agulha para a Inglaterra. E aí, é dentro dessa conjuntura do bloqueio continental que a família real portuguesa foge para o Brasil. Vamos lá para a questão? Olha só, a letra A não pode ser marcada porque está dizendo que ocorreu sem nenhum transtorno para a população do Rio de Janeiro, que recepcionou esses nobres portugueses de maneira planejada, sem que fossem necessárias grandes mudanças na cidade. Gente, a corte portuguesa fugiu de Portugal, sem dizer nem tchau para os seus súditos. Agora, se eles não avisaram lá que estavam fugindo de Napoleão Bonaparte, que ameaçou invadir Portugal, caso Portugal não aderisse a esse bloqueio. Imagina vocês se eles vão avisar o Brasil que vão chegar. Claro que não, não teve aviso. E apesar dos livros não concordarem com o número, mas tudo leva a crer que foi uma média de 10 a 12 mil pessoas que desembarcaram aqui. E sim, não foi nada planejado e houve alguns transtornos. Por exemplo, algumas das melhores residências tiveram que ser desalojadas para acolher a corte. Então, a letra A é falsa. Vamos olhar a letra B? Teve como causa direta a invasão das tropas francesas ao território português, como forma de forçar a adesão do país, de Portugal, ao bloqueio. E realmente, Napoleão Bonaparte não estava blefando quando ele disse que invadiria. E a França invadiu realmente Portugal. Então, é a letra B, mas vamos terminar a questão toda, né, mostrando por que a C está falsa, quando diz assim, ó, foi provocada pela ameaça inglesa de invadir o Brasil, caso Portugal aderisse ao bloqueio continental, ao comércio britânico imposto pelo Napoleão. Gente, nunca houve uma ameaça por parte da Inglaterra de invadir o Brasil, não. Então, ela é falsa por isso. E, por fim, está dizendo que essa transferência, só foi realizada como forma de garantir o cumprimento do Tratado de Fontainebleau, assinado com a França, que garantia a mudança para o Brasil no caso de ameaça espanhola a Portugal. Existiu sim esse tratado, mas não foi isso que ele decidiu. Esse tratado foi celebrado entre França e Espanha, ok? E não é o que está escrito aí. Então, gente, essa era a aula que eu queria dar para vocês e dizer que nós estamos aqui para tirar qualquer dúvida. Se inscreve no canal, manda aqui os teus comentários, as tuas dúvidas. Se você tiver interesse em assistir alguma aula específica, ou mesmo dentro de Revolução Francesa, algum tópico que você queira que eu verticalize, pode mandar aqui, ok? O Evolução está aqui disponível com a melhor equipe de pré-vestibular dessa cidade para te ajudar a realizar o teu sonho de entrar numa universidade. Até a próxima!